noite. Todos bem? Boa noite também quem está em casa, né, e assiste pela internet. Muito bom estar aqui, especialmente no dia de hoje. Fora Allan Kardec, um homem de ciência, e de certo não houvera podido prestar este primeiro serviço e dilatá-lo até muito longe, como um convite a todos os corações. Ele, porém, era o que eu denominarei o bom senso encarnado. Esse é um trecho do discurso de Camille Flammarion, no dia do sepultamento de Allan Kardec. Hoje, dia 3 de outubro de 2024, é uma data que a gente comemora 220 anos do nascimento de Allan Kardec. E uma felicidade, né, cair bem na quinta-feira para a gente prestar essa homenagem, né, falando sobre ele. Então, a nossa palestra de hoje é a biografia de Allan Kardec. E eu fico muito honrada de estar aqui, né, feliz de estar na escala bem no dia de prestar essa homenagem. Então eu pensei, como que eu vou falar, né? O que eu vou falar do Allan Kardec? Porque normalmente a gente sabe as coisas sobre ele, né? Principalmente quem frequenta há bastante tempo uma casa espírita, quem estuda, quem lê, a gente sabe muita coisa sobre o Allan Kardec. E normalmente as palestras sobre a vida dele, elas começam falando dele, o nome, onde nasceu, e elas acabam se enveredando para a história do Espiritismo. Eu reparei isso em várias, que a gente sempre pega referência, vê abordagem diferente. Aí eu pensei, eu não. Eu vou falar sim, vou fazer uma linha do tempo aqui da vida de Allan Kardec, né? Porque por mais que a gente saiba, a gente falar sobre este grande homem que trouxe para nós o que Jesus nos prometeu, sempre tem oportunidade para a gente aprender mais sobre ele, sempre tem uma nuance que passou e a gente não percebeu, né? E então eu começo dizendo, como todos sabem, que ele não chamava Allan Kardec, né? O nome dele era Denisard, nome de certidão. Ele nasceu dia 3 de outubro de 1804 em Lyon, na França. Ele nasceu em Lyon, mas ele não viveu em Lyon. Isso é uma coisa que talvez muita gente não saiba. Mas ele nasceu e foi registrado lá em Lyon como Denisard Hippolyte Lyon Rivail. Esse é o nome que consta da certidão de nascimento dele. E a família dele vivia numa cidadezinha, num estado que chamava Ain, que é encostado em Lyon. Então era de lá a família dele, numa cidadezinha que chamava-se Bourg-en-Bresse, que é a capital do estado. Então a família dele morava ali nos arredores dessa cidade que era a capital do estado. Mas a gente a vida inteira soube que ele era de Lyon. Então ele nasceu em Lyon e parece que teve uma complicação no parto e a mãe ficou lá com ele até uns 6 meses mais ou menos, e depois voltaram para a cidade deles, que era essa cidadezinha chamada Bourg-en-Bresse. E de onde eu tirei isso? Eu fui buscar referências diferentes daquelas costumeiras, né, que a gente sempre aborda, e dei de cara com um livro do Paulo Henrique de Figueiredo, um livro que ele traz informações, joga luz na vida de Allan Kardec, baseado em documentos que ele teve acesso, muito por conta da facilidade que a gente tem hoje, da tecnologia. Veja, a primeira biografia de Kardec foi escrita em 1890 e pouco, no final do século XIX. Não tinha acesso a documentações. Hoje está tudo digitalizado. Então ele tirou proveito disso e trouxe outras informações ao redor aí da vida de Kardec que a gente não sabia. Esta, por exemplo, que ele não viveu em Lyon.
Inclusive, na Revista Espírita, em 1862, tem um depoimento de Kardec, porque foi acusado, segundo Paulo Henrique, por um juiz lá do local, que disse que conhecia ele muito bem de Lyon. Eu conheço esse Allan Kardec aí de Lyon, e ele está milionário hoje, graças ao que ele faz aí com essa história de espiritismo. Ele está milionário, tem muito dinheiro. Kardec, soube disso, não era um juiz, desculpa, era um padre que acusou ele, né? E ele, na Revista Espírita, tem um artigo do Kardec dizendo, um senhor abade me acusa. Eu dei muita risada ao saber dos milhões que ele atribuiu a mim. Além do mais, não tem como ter me conhecido em Lyon, pois eu jamais vivi em Lyon. Isso o próprio Allan Kardec escreveu. Então, tem todo o fundamento. São documentos que o escritor encontrou, né, e compilou tudo num livro que chama Revolução Espírita, que foi lançado, eu acho que há uns 6 anos, aí, 7, salvo engano. Bom, então, ele nasceu Denizar, mas ele assinava nos livros dele, porque de 1824 até 1849 ele publicou uma imensidão de livros, e ele assinava como Hippolyte Léon Denizar Rivail. Por que ele trocou os nomes? Eu sinceramente nunca achei uma informação que justifique o porquê que ele trocou o nome. Vai ver, gente, era que nem lá onde eu nasci, né? Que eu nasci no interior da Bahia, e aí saía tudo errado. A mãe queria botar o nome de Irene, a escrivã colocava Selma, é meu caso, né? Então eu poderia me falar para vocês, meu nome é Irene, porque era o nome que minha mãe queria pôr. Na hora de registrar, a escrivã foi lá e tacou Selma. Então essas coisas aconteciam e acontecem ainda aqui no interior do Brasil. Vai ver, acontecia lá em Lyon, na França, né? Mas de todo modo, ele se apresentava como Hippolyte ou Rivail, né? E ele foi conhecido como professor Rivail sempre, até ele adotar o pseudônimo de Allan Kardec. Outra coisa também que eu gostaria de trazer é que lá nesta cidade, que era uma cidade campestre, diz que com muita natureza, ele cresceu nesse ambiente, né? E isso também fazia parte daquela natureza dele, né? De homem calmo, ponderado, porque não viveu numa cidade industrial como era a cidade de Lyon. Lá nesta cidade ele vivia com a família, com o pai e o pai dele. Eles não eram uma família muito pobre, não eram abastados, né, como era a riqueza daquela época, mas eles eram uma família que tinha uma boa condição social, porque o pai tinha um bom emprego. O pai dele era um magistrado, mas não era magistrado como o juiz, né, que fica lá no tribunal julgando, dando martelada. Era um magistrado que prestava um serviço militar. E este serviço militar, o pai dele prestava nas tropas de Napoleão Bonaparte. Inclusive, na campanha de Napoleão, na invasão francesa a Portugal, em 1807, o pai dele, de Allan Kardec, estava na tropa e seguiram pelo norte de Portugal para descer o Rio Tejo, para chegar em Lisboa para decapitar o rei Dom João, que foi em novembro de 1807 que a família real fugiu, né? Isso a gente viu nos livros de história. Fugiu para não ser decapitado pela França. E nesta viagem o pai dele faleceu, desencarnou nesta viagem a Portugal, porque estavam descendo o Rio Tejo e encontrou muitas intempéries, muitas dificuldades, e muita gente da tropa morreu, inclusive o pai do Allan Kardec. Se foi, estou deduzindo que foi 1807, porque foi quando a família real saiu fugida de Portugal. Se foi então em 1807, quer dizer que o Kardec, com 3 anos, ficou órfão de pai e foi então criado pela avó e pela mãe lá na cidadezinha de Bourg-en-Bresse, né? E por que que ele nasceu lá na França no comecinho do século XIX? Isso foi deliberadamente um plano arquitetado pela espiritualidade. Tinha uma razão para ele ter nascido lá,
no século do Iluminismo, quando a Europa e o mundo, mas principalmente a Europa, estava numa efervescência intelectual gigantesca. E no meio desse movimento iluminista, a França era o ponto focal, porque tinha os pensadores iluministas, os mais conhecidos por nós, inclusive, Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu, eram franceses. Então, a França era um polo que exportava cultura para o mundo todo, como os Estados Unidos, né? No século XX e agora ainda, era a França. Se alguém quisesse que algo fosse contado para o mundo, era a França que tinha que contar. Por isso, Kardec nasceu lá na França e no comecinho do século XIX, no meio do movimento iluminista, porque aquela sociedade e a humanidade, sob efeito das ideias iluministas, estavam mais preparadas para receber uma doutrina onde juntava razão e espiritualidade. Porque o iluminismo veio trazendo as ideias de liberdade, de progresso, de razão, né, de abaixo as monarquias absolutistas. Então, o mundo já estava mais preparado para o que Allan Kardec teria que fazer, para o trabalho que ele tinha, que estava encomendado para ele trazer para nós. Por isso ele nasceu lá. Um plano deliberadamente arquitetado pela espiritualidade, tudo devidamente combinado, inclusive com Napoleão, né, que deu tudo errado com ele. Aí, muito bem, voltando lá para a cidadezinha, quando Rivail, né, vivia lá, a mãe e a avó decidiram mandá-lo estudar na Suíça, porque ele era extremamente inteligente e sagaz. Então elas, que tinham um nível, né, de conhecimento, sabiam que na Suíça tinha um instituto educacional bem diferente para a época. Era uma proposta com uma metodologia de ensino que valorizava o indivíduo, que era o Instituto Pestalozzi, que é conhecido como o educador da humanidade até hoje, né? Eu, pedagoga que sou, né, conheci um pouco, né, os conceitos aí e o modelo educacional de Pestalozzi. E ele foi para lá, para a cidade de Yverdun, e ficou lá durante anos estudando e se destacou enormemente como um poliglota. Ele falava 5 línguas, dominava algumas línguas latinas, falava o alemão, o holandês, e em todas as áreas de conhecimento ele se destacou, a ponto de ensinar os outros colegas que não eram tão adiantados como ele. Então, ele era um espírito que veio preparado com uma bagagem já, porque isto tudo seria útil para ele na decodificação. Elaborar as perguntas, ele era um perguntador exímio, o Kardec, e elaborar boas perguntas, eu não sei se vocês já experimentaram isso, é algo que é muito difícil. Eu falo porque eu dou treinamentos de perguntatória. A coisa mais difícil que tem é fazer perguntas que sejam pertinentes ao tema e que você extraia do outro o que você precisa saber para você confirmar uma hipótese ou derrubar uma hipótese. Então, toda essa bagagem intelectual de Kardec seria absolutamente útil para ele mais tarde, no momento da decodificação. Enfim, eu sei que lá ele ficou por volta de, acho que 1822, por aí, não tem datas exatas, né? Eu fiz minha cola para eu não errar, porque se já não são exatas eu ainda falo errado, já era, né? Mas por volta de 1822, ele voltou para a França, já com uns 18 anos de idade, e lá na França, a família também se juntou a ele. Lá ele fundou um instituto técnico educacional à luz de Pestalozzi, porque ele se identificou tanto com o modelo que ele fundou um instituto para ele em Paris. E foi também nessa fase que ele conheceu aquela que seria a sua grande companheira por toda a vida, que era a Amélie Gabrielle Boudet. E casaram-se, ela era uma mulher também de grande valor intelectual, diz que era uma mulher muito doce, muito gentil, e no começo do século
XIX, ela tinha várias formações acadêmicas, ela era professora de letras, era professora de artes, e não era soberba, né? Uma mulher que ocupava uma posição num tempo onde não era tão comum, e ela era extremamente companheira de Kardec e colaborou com ele em toda a trajetória dele, tanto profissional ali até na decodificação, quando ele então começou a ter contato com o magnetismo, que ele logo de cara, quando chegou a Paris, ele já teve contato com o magnetismo, conheceu magnetizadores importantes e ele estudou profundamente essa ciência do magnetismo animal. Tudo que podia ser explorado dessa disciplina, ele, com a sua vocação para o saber, para o conhecimento, ele estudou. Um desses amigos dele, magnetizador, que era o Fortier, muito nome francês, o senhor Fortier era um grande amigo dele. Foi o primeiro que falou com ele sobre as mesas girantes, que a gente conhece a história, né, das mesas girantes. E esse amigo dele, Fortier, virou e falou assim para ele, isso era 1854 por aí, ele já tinha lá os seus 50 anos, o professor Rivail, que até então ele não era ainda Allan Kardec, né? Já tinha lá seus 50 anos, o instituto que ele fundou já tinha fechado, por alguma razão eles tiveram que fechar o instituto. Enquanto fechou, o instituto estava fechado, precisavam ganhar com o que viver. Ele foi trabalhar fazendo contabilidade de casas comerciais. A Amélie ajudava ele fazendo apostilas para cursos gratuitos que eles davam em casa. Ele nunca abandonou a missão dele de passar o conhecimento para frente. E esse amigo, então, o Fortier, virou e falou assim, então, está sabendo? Tem um fenômeno aí acontecendo, que são mesas que giram e andam pelo salão. O professor Rivail falou para ele assim, bom, eu não acho isso uma coisa impossível, porque o magnetismo, o fluido magnético, ele pode atuar sobre uma... Até aí, o Fortier, o amigo, insistiu, mas o que você não sabe é que elas respondem perguntas. As mesas, você faz a pergunta e as mesas respondem. Praticamente a inteligência artificial da época, né? Só que o que eles não sabiam era que, dependendo da pergunta, a resposta vem errada. Igual é hoje, né? Com a inteligência artificial, quem não sabe usar vai falar bobagem e fazer bobagem. Bom, lá naquele tempo, eles usavam esses fenômenos para se divertir. Então tinha espetáculos nos teatros, as pessoas pagavam ingresso para ir ver os médiuns lá fazendo as mesas girarem, responder perguntas, mas perguntas frívolas, perguntas tolas. Kardec falou assim, olha, uma coisa é o fluido magnético atuar e a mesa se movimentar, outra coisa é ela responder pergunta. Para mim, isso é conversa para boi dormir. No mais clássico francês, foi o que ele quis dizer. E não deu a menor bola para aquilo. Mas outras pessoas continuaram falando para Kardec. Um amigo dele, o Carlotti, que era descendente de italiano e, portanto, falava alto, com entusiasmo. E aí é que Kardec desacreditou mesmo. Ele falou, nada a ver. Até que um dia ele conheceu a Madame... como é que chama? Madame Plas... Ai, gente, eu falo tão bem esse nome dela. Madame Playmaison. Madame Playmaison, com um amigo dele, dessa vez não é FEP, é o Partier. Conheceu e foi... O Partier era um amigo dele que era um cara mais calmo, mais sensato, quando passava uma ideia para frente. E Kardec confiou mais nele. E aceitou o convite e foi conhecer uma sessão. Quando ele foi à casa da Madame Playmaison e viu as mesas e os médiums trabalhando, ele falou, tem coisa aí, né? Aí tem uma inteligência que não é daqui. Tem algo aí que essa comunicação junta coisas que me faz crer que pode ter uma doutrina, porque é uma comunicação que não é deste mundo. Então ele desenvolveu uma hipótese e com o seu perfil educacional e científico, ele foi fazer as pesquisas para confirmar ou não essa hipótese,
que havia uma inteligência que não era desse mundo. Foi aí que ele, então, foi convidado, numa dessas reuniões, ele conheceu a família Bodin e começou, então, a frequentar a casa da família Bodin e fazer a sua investigação com as duas médiums, né, que a gente sabe, das duas mocinhas de 14, 16 anos mais ou menos, as duas irmãs, que serviam de intérprete dos espíritos, porque o Allan Kardec não era médium. Ele recebia as comunicações através dos médiuns que colaboravam com ele, e eram muitos médiuns. Bom, o fato é que ele elaborava as perguntas, chegava com as perguntas criteriosamente distribuídas, da maneira cientificamente. Por exemplo, se ele perguntava, vamos dizer que não seria essa a questão, mas qual a cor das cadeiras desse salão? Passava um tempo, ele mudava a pergunta. As cadeiras desse salão têm qual cor? Porque ele precisava comparar as respostas e achar alta similaridade, senão ele não considerava. Isso é um método científico. Então, por isso que todo aquele conhecimento, toda aquela bagagem dele, era importante para ele, neste momento, chegar e conseguir fazer nascer aí o Livro dos Espíritos. Como dizia o Victor Hugo, não há poder maior do que uma ideia quando a hora dela é chegada. E era chegada a hora, dia 18 de abril de 1857, era chegada a hora do consolo que Jesus prometeu para nós chegar até nós. Chegou a hora de cair por terra o fenomenal, de cair por terra o abismo que existia entre nós e a evolução. Porque a partir deste momento descortinou-se para nós e para quem sabe aproveitar todo o conhecimento do que nós temos e devemos fazer para a gente alcançar o reino de Deus. Chegou a hora dessa ideia. E a partir daí, então, o trabalho dele foi incessante, porque ele escreveu o Livro dos Espíritos, tinha 501 perguntas. Depois, em 1860, 3 anos depois, ele fez a segunda edição com 1019 perguntas, que é o que a gente conhece hoje, com o auxílio de médiums de mais de 15 países, porque, novamente, ele usava o mesmo método da comparação. E depois disso, ele completou a obra do Pentateuco Espírita, que a gente fala, que é o Livro dos Médiuns, o segundo, o terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, o quarto, o Céu e o Inferno, e o quinto e último, a Gênese, que foi em 1868, e ele, alguns meses depois, voltou à pátria espiritual em março de 1869. E lá, na lápide dele, no cemitério Montmartre, em Paris, está escrito: nascer, renascer ainda, progredir sem cessar. Tal é a lei. Então, de quando ele veio ao mundo até no momento da despedida dele, ele deixou a mensagem para nós da possibilidade da evolução, do crescimento, do aprender contínuo, sem cessar, para que assim a gente alcance. Eu não comentei quando ele, todos sabem, mas acho que vale a pena, porque muita gente assiste também e às vezes não tem o conhecimento, quando ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec, também quando estava nas pesquisas, né, com as médiuns auxiliando, ele recebeu uma comunicação de um espírito amigo dizendo que tinha vivido com ele na Gália algumas encarnações, onde ele era um druida. Um druida é um tipo de sacerdote, médico, intelectual, um ser elevado, assim, acima do rei, para você ter uma ideia da importância hierárquica que tinha esta pessoa naquela sociedade. A Gália é onde é a França hoje, então ele vivia ali. E ele adotou então o nome que este sacerdote tinha, que era Allan Kardec. E ele passou então, a partir do Livro dos Espíritos, a assinar toda a decodificação como Allan Kardec, e os livros técnicos dele, de todas as áreas, ele era o professor Rivail, né? O Hippolyte Léon Denisard Rivail, e a obra espírita como Allan Kardec. Então, o Allan Kardec surgiu em 1856, 57.
o Hippolyte nasceu em 1803. O mesmo homem que veio ao mundo com a missão de, através de médiuns que o auxiliaram e sob os cuidados do Espírito de Verdade, da pleiade de espíritos superiores que o assistiram, que prometeram para ele que houvesse o que houvesse, ele jamais seria abandonado e sempre teria o auxílio deles, e assim foi até completar a obra. Amélie desencarnou em 1883, bastante tempo depois dele, mas ela deu continuidade à sua obra, fundou a Sociedade Anônima de Espiritismo lá em Paris e deixou seus bens, o legado dela, né, o financeiro, para esta sociedade, para dar continuidade à obra da divulgação da doutrina espírita, juntamente com os seguidores de Kardec. É isso, eu me adiantei muito e, enfim, tem muito material sobre a vida dele aí exposto. Eu quis trazer algo de uma maneira que não desse sono em vocês. Então, obrigada pela audiência e vamos receber o mentor da noite através da nossa amiga Ana. Graças a Deus. Boa noite a todos. Muito feliz estou junto aos meus amigos que aqui me apoiam para essa noite prestarmos uma homenagem a um espírito único, aquele que teve como missão, como bem disse nossa amiga, coordenar, codificar, organizar, pesquisar e tantos outros verbos de ação dentro da ciência, da filosofia, da religião, com todas as dificuldades que a época ofereciam, mas Kardec, como mais o chamamos, já vinha sendo preparado como todos nós. Caminhamos, evoluindo, aprendendo, e Kardec, desde suas outroras encarnações, já havia nele essa missão como codificador de uma doutrina universalista. Kardec tinha que organizar para o mundo, para a humanidade, para o universo. Ele vinha trazer organização para que todos, sem exceção, pudessem entender, conhecer, ler e praticar a doutrina dos espíritos, que é nada mais do que o Consolador prometido por Jesus. Quantas palavras poderíamos usar na grandiosidade de tal missão? Responsabilidade, muita paciência, extrema observância, muita prudência e, principalmente, muito amor no seu coração. Porque Jesus, que traz a lei do amor, praticamente resumindo todas as outras leis, nesta lei maior, faz desta lei uma doutrina em que se estuda todas as arestas, todos os cantos, todos os momentos dessa evolução experiencial do amor. Enquanto encarnados, posso me recordar de que seus retratos
mostravam sempre um Kardec, um Rivail, sério, bravo. Mas não se enganem, meus amigos. Kardec, Rivail, o celta que lá viveu na Gália, já tinham nesse coração, um coração que é a essência do espírito, essa amorosidade. Ele tinha uma responsabilidade, tinha que ser aquele homem sério, mas era feliz, era alegre, estava sempre disposto a ajudar, a colaborar, a dividir, dialogar com crianças e depois ser incumbido de tal missão, já com uma idade um tanto quanto avançada para a época, mas com o mesmo amor. A natureza, o lugar onde viveu, como nossa amiga contou, com certeza o ajudaram muito, porque era a sua infância o contato com aquilo que o próprio Kardec coloca no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos. Como reconhecemos Deus? Como sabemos onde Deus está? Difícil, mas Kardec já o sentiu. As obras mostram o seu autor. E a natureza e toda a criação dos seres humanos, dos seres minerais, vegetais, animais, nos mostram a sua beleza. É a beleza do amor de Deus que lapidou, através da criação, o seu amor. Então, quando precisamos de Deus, quando precisamos orar, quando sentimos essa necessidade de nos conectar ao plano espiritual, ao plano orientador, façamos como Jesus, façamos como Kardec também o fazia. Nos liguemos a Ele com o coração aberto, mas não tristes, deixamos as nossas mágoas de lado, o nosso desânimo, e dizemos a Ele: querido Pai, dê-me força, seja misericordioso, e com a sua sabedoria traga até mim aquilo que mais eu necessito, porque Ele sempre o sabe. Muitas noites, iluminado por velas, lamparinas, naquela caneta, tinteiro, uma ponta de pena praticamente, Kardec recebeu, inclusive, correções quando estava elaborando o Livro dos Espíritos. Ele foi intuído de que uma determinada pergunta ou trecho tivesse que ser revisado humildemente, com todo o bom senso que lhe cabia, assim o fez. E realmente encontrou o equívoco. Então, falar de Kardec e falar da doutrina dos Espíritos é falar das leis de Deus, é falar da promessa de Jesus, é falar do amor que vai abraçando este universo, do qual devemos dar conta que estamos preparados, sim, que apenas precisamos é de um mergulho maior, de uma abertura maior, de uma vontade maior, que é o próprio Espírito, de aceitar, de compreender o que passamos,
Kardec passou por muitas provas. Seus livros, escritos por ele, como disse a nossa amiga, editado por vários espíritos em cantos longínquos uns dos outros, foram até queimados. Kardec foi colocado de lado pela sociedade. Muitos até que o apoiavam se distanciaram, mas ele não desistiu, porque a sua força interior, o espírito que naquela encarnação denominava-se Kardec, era uma construção forte, perseverante, honesta, brilhante, muito cheia de amor no seu coração, com quem ele aprendeu a admirar o universo, a criação, chegar até Deus, entender a missão de Jesus, que o coloca na estrada de codificador da doutrina dos Espíritos. Então, hoje, convido a todos a abrirem seus corações e emitir dos nossos corações uma gratidão imensa, uma gratidão feliz, uma gratidão colorida, brilhante, altaneira, envolvendo o Espírito que tanto nos ajuda, nos ajudou e continuará ajudando na elucidação da doutrina dos Espíritos. Kardec, quando ali escreveu com a ajuda dos Espíritos, escreveu também que à medida que a ciência avançasse e algo novo surgisse e contradissesse aquilo que havia sido escrito, que deveríamos aceitá-lo. Tamanha era a sua visão certeira da vida futura, da imortalidade da alma, das várias encarnações, das comunicações por onde ele começou entre espíritos encarnados e desencarnados. Querido amigo Kardec, fique em paz e receba todo o nosso carinho e nossa gratidão. Muito obrigada a todos que aqui estão presentes, com essa energia tão gostosa que aqui também pude me nutrir, numa noite tão festiva como a de hoje. Fiquem em paz, tenham Deus, Jesus no coração, acompanhem os seus anjos guardiões e sempre não se esqueçam, a prece é a melhor conversa que podemos ter na intimidade com todos esses espíritos luminares, com Deus, com Jesus. Muito obrigada. Irmãos, somos nós quem agradecemos por tão linda mensagem que nos eleva ao ouvi-lo. Estamos muito agradecidos e assim, nesse clima, nessa atmosfera tão confortável, tão amigável, nós vamos dirigir uma breve prece, uma vibração final para encerrar o nosso trabalho, agradecendo pela oportunidade que tivemos de participar dessas tarefas de hoje e de termos recebido tanto quanto recebemos aqui, com a certeza que saímos elevados e bem melhores do que quando aqui chegamos. Nós agradecemos primeiramente a Deus, agradecemos a Jesus, nosso irmão e mestre, Maria Santíssima, nossa mãe. Agradecemos ao Dr. Bezerra de Menezes, aqui o mentor da nossa casa. Parabenizamos Allan Kardec
quem tanto nos deu, como disse o nosso irmão na mensagem, que hoje é um dia de festa, o dia do seu nascimento. Aproveitando também, irmãos, o final da mensagem do mentor da noite, eu lembro a todos do poder da oração, do poder dessas vibrações positivas, de nos mantermos nessa condição elevada. E que, mais uma vez, eu gostaria de lembrá-los da potência que tem em nossa vida e em nosso lar a prática do Evangelho. Para aqueles que ainda não adotaram essa medida, que é um remédio que nós tomamos com data e hora marcada, eu aconselho que seja providenciada essa medida. Para quem não tem o hábito e não sabe como fazer, pode se dirigir à orientação aqui da casa e receber as orientações de como proceder, como vibrar, como tornar o ambiente seguro para a prática do Evangelho no lar. Então, assim, muito melhorados e numa posição de muito agradecimento, nós pedimos licença para encerrar o trabalho de hoje com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja.